Olá, bom dia! Observatório Feminino no ar, comigo, Aline Neves, ao meu lado a minha amiga Amanda Antunes. Amanda, bom dia para você. Ei, Aline, bom dia para você também, bom dia para todo mundo que nos acompanha, para quem nos assiste no YouTube da Itatiaia e também no Radinho. Gente, o assunto hoje é interessante, hein? Dinheiro, finanças. Falar sobre dinheiro é falar sobre liberdade. E quando o assunto é educação financeira para mulheres, estamos indo muito além de planilhas, de anotações, de gastos. Estamos falando de autonomia, de proteção, de segurança e principalmente de poder de escolha. Como disse a atriz Mônica Martelli, abre aspas, a mulher que depende financeiramente do homem pode ficar presa a ele, e isso abre espaço para violência patrimonial e psicológica, fecha aspas. É por isso que conversar sobre finanças é urgente e necessário. Hoje, nossa convidada é a Graciele Paula da Silva, ela é educadora financeira e consultora. Ela tem guiado muitas mulheres no caminho da organização financeira, ajudando a transformar a escassez em sobra e o medo em ação. Mais do que números, ela ensina como o dinheiro pode ser uma ferramenta de realização de sonhos. Graciele, muito bom dia para você e obrigada por estar aqui no Observatório, viu? Bom dia, meninas. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Prazer é nosso. Ô, Graciele, essa frase da Mônica Martelli, ela me fez pensar muito, porque a mulher que depende financeiramente do homem pode ficar presa a ele. Aqui na Itatiaia, né, a Amanda, que é repórter de polícia, muitas vezes ela vai fazer alguma matéria e a mulher mora com o agressor, é casada, é companheira do agressor e tá ali na mão dele, né? Então, se ela sair de casa, ela não trabalha, se ela sair, como é que ela vai viver, sustentar os filhos? Qual que é a importância da educação financeira, Graciele, principalmente para a mulher? Essa fala ela é muito interessante e vai de encontro ao seguinte. Nós, mulheres, somos maravilhosas em gerenciar as diversas demandas que nós temos. Demandas com filhos, demandas com casa, demandas no trabalho, mas quando é cuidar do próprio dinheiro, a gente sempre delega. E geralmente é para um homem. Por que não cuidar do próprio dinheiro e desenvolver autonomia financeira? E por que isso é muito urgente? Justamente porque nós precisamos de ter liberdade de escolha. E quando você depende financeiramente, você se vê vítima, às vezes, de um relacionamento abusivo em que você não consegue sair porque você tem a dependência emocional, financeira, você perde a sua liberdade. Você não pode fazer diferente porque você delegou uma parte muito importante ou por diversos motivos que o dinheiro não está sob o seu poder. E isso é muito prejudicial para nós, mulheres. E eu acho que é tão importante isso e pensar que a nossa mentalidade está mudando, né, com relação Sim. a isso. Porque se a gente for pensar, não tanto antigamente, né, mas há um tempo atrás, a mulher, ela era criada para o casamento. Não era uma questão da mulher pensar, não, primeiro eu vou estudar, vou formar, ter minha independência financeira e depois, se eu quiser, vou me relacionar a algo mais sério. E hoje, isso que eu acabei de dizer, ela tem sido a realidade, né? As mulheres hoje querem estudar primeiro, né? Pelo menos grande maioria. Estudar, ter uma independência e não depender, né, de um homem para isso. A gente sabe que muitas vezes também não acontece, né? E é aí que a mulher fica dependente emocional, financeira, e é muito difícil sair de um ciclo de violência quando é nessa situação. Já acompanhei muitos casos disso, mas também é importante, eu acredito, quem está nos ouvindo, pensar que às vezes a mulher está nessa situação que estamos falando. Tem como sair, né? Com certeza. Eu, inclusive, atendo diariamente mulheres que já trabalham, mulheres que têm cargos altos, bons salários e mesmo assim ainda delegam o dinheiro para uma outra pessoa, geralmente a figura do homem. Eu quero ponderar que aqui não é sobre guerra dos sexos, aqui é sobre autonomia financeira da mulher e sempre é possível começar. E por que é tão difícil, Graciele? Porque na nossa cultura, dinheiro não é assunto feminino.
o mercado financeiro ele é muito masculinizado. Então, por exemplo, falar em investir em bolsa de valores, para mim, eu não tenho pessoas assim diversas que eu posso falar sobre esse assunto, porque eu mal conheço mulheres que investem na bolsa, investem em ações, investem no exterior. Então, é perfeitamente possível mudar o exterior, que é delegar, que é esse descontrole financeiro, quando a gente muda o interno. Então, lidar com o dinheiro, primeiramente. Por que você tem essa crença que cuidar do dinheiro, você não tem essa habilidade? Onde que isso nasceu? Foi na sua infância? Você ouviu da sociedade? Você ouviu dos seus pais? Primeiro, questionar, refletir e questionar suas crenças. E logo em seguida, educação financeira, ela falou aqui muito bem, a Aline, não é sobre números, planilhas. Claro que tem uma questão de matemática, claro que tem, mas isso é muito pequeno perante ao todo. Se fosse só planilha, era muito fácil. Bastava eu ir na internet, baixar a planilha e não tinha ninguém endividado no nosso país. Inclusive, engenheiros, pessoas com altas habilidades em números. Eu, por exemplo, a minha formação original é em exatas. E eu fui uma mulher muito endividada. Olha a incoerência. Por quê? Porque dinheiro é sobre emoção, crenças, hábitos e comportamentos. Ô, Graciele, e a gente vê muito também, né, saindo um pouquinho aí dessa dependência financeira do homem, mulheres que às vezes têm um amor ali por comprar, por gastar, né? Depois da pandemia para cá, muita gente usa sites, compra pela internet. Então, eu tenho uma amiga que ela enche o carrinho dela de compras, enche mesmo. E só dela encher o carrinho, ela já sente um prazer enorme ali e não paga. Mas tem gente que sim, que enche o carrinho, compra tudo, né? E sai gastando o que pode, o que não pode. É muito emocional também, né? A gente tá feliz, quer gastar dinheiro, a gente tá triste, eu vou me mimar, eu vou comprar um celular, às vezes que eu não posso. Qual que é a relação de dinheiro com a emoção? É intimamente ligado, é proporcional. Então você falou aí uma coisa que eu ouço todos os dias, Graciele, mas eu estava muito feliz e passei o cartão. E depois veio a culpa. Então tem um gatilho, tem alguma coisa que vai desencadear aquilo. É naquele momento que você está mais frustrada. O que aconteceu? O que foi aquele gatilho? Igual, por exemplo, cheguei cansada do trabalho, o meu gatilho foi deitar no sofá e receber um cupom do iFood. Qual que é a recompensa? Eu fui lá, comprei e chegou a comida quentinha na minha casa. Enquanto eu tiver esse gatilho, eu fizer o ato de comprar e ter a recompensa, eu vou estar sustentando esse ciclo. E as compras, vestuário, enfim, é a mesma ideia. Você tem aí várias lojas de roupa e sempre está recebendo notificação, aquela promoção irresistível, e aí vai lá e compra. Então você fica feliz, mas muitas das vezes, o que eu ouço? Graciele, mas eu senti culpa logo em seguida. Por quê? Porque era uma compra sem nenhuma racionalidade, baseada apenas no calor da emoção, e daí a pouco trouxe o arrependimento. Qual que é a ideia? Por que você fez aquela compra? Foi o momento da tristeza ou foi que você estava muito cansada? Graciele, eu mereço, eu trabalho muito, você merece, você é maravilhosa, mas você não merece ter dívidas. Então, fazer compras planejadas, ter uma lista. O que é necessidade? O que é desejo? Isso é muito importante. O que é necessidade e desejo? Viu aquela blusinha, viu aquela roupa ali, aquela bolsa? Poxa, mas eu já tenho 10 aqui no meu guarda-roupa. Será que eu preciso? Será que não tem um hobby, algo que me dê tanto prazer a não ser comprar? Descubra algo que te dê prazer sem ser necessariamente passar o cartão. Eu ia te perguntar justamente sobre isso, né? Algumas dicas para serem colocadas em prática. Você, Graciele, falou que é de exatas e já foi bastante endividada. E quando a gente ia falar sobre esse assunto no observatório, eu fiquei pensando assim, às vezes eu ouço, né, pessoas falando, olha, você tem que guardar e tal, né, para economizar. E a realidade, infelizmente, as pessoas não estão conseguindo pagar as contas, né? E como que você pega e fala para uma pessoa que ganha um salário mínimo assim, você tem que guardar, investir, sendo que está sendo difícil para ela sustentar, terminar o mês. E aí eu fiquei pensando muito nisso, quando a gente fala, né, que às vezes o básico é difícil. E aí eu queria entender isso. Existem dicas para que a pessoa consiga, pelo menos, tentar sobreviver? Porque tá tudo muito caro, às vezes salário muito baixo, né? E às vezes é um sonho bem distante de uma pessoa poder investir, mas ela quer passar o mês ali. E aí, o que seria
Existe alguma coisa, tem, sei lá, alguma coisa assim para poder ajudar essas pessoas? Hoje a gente vive um cenário, né? Estamos aqui em abril de 2025 e o cenário é de alta inflação e altas taxas de juros. Então, o momento econômico, a gente vai no supermercado com R$100 e não volta com quase nada, né? Essa colinha praticamente vazia. Não, hoje é Páscoa, lembrando, deve dar para comprar um ovo de Páscoa, né? Exatamente. Um ovo de Páscoa, você chega e fala assim, meu Deus, o que está acontecendo? R$80, R$90 um ovo. Então, todo orçamento familiar, independente aqui, né, claro, um salário mínimo, um valor maior, qual que é o problema que a gente mais vê? São as despesas variáveis. Alimentação, transporte, lazer. Por quê, Graciele? Porque elas não têm limite, concorda? Quando a gente tem uma água, uma energia, por mais que elas oscilem, a gente sabe ali mais ou menos quanto que é o aluguel, quanto que é a prestação do carro, a gente tem uma noção. Então, eu tenho X para pagar. Agora, quando é despesa variável, geralmente a gente cai naquela armadilha da contabilidade mental. Ah, não, eu acho que eu gasto R$1.000 com alimentação, eu acho que eu gasto R$500. Então, o que é importante? Você iniciar, planejar antes de gastar. Graciele, mas isso não é possível. Mas você já tentou alguma vez fazer dessa forma? Planejar antes de gastar? O dinheiro, quando você não dá um nome para ele, eu gosto de falar o seguinte, o dinheiro sem nome, some. Então, antes de gastar, dê um nome para ele. Olha, esse mês eu vou gastar R$500, né? Claro que são valores simbólicos que eu estou falando, para cada um tem a sua realidade. Eu vou gastar R$500, R$1.000 com alimentação. Eu já sei, eu já destinei. Olha, dentro da minha realidade financeira, eu consigo gastar R$400 com lazer. Ou seja, você já destinou para não chegar no final do mês e falar, poxa, mas de novo eu estou no ciclo de gastar tudo que ganha ou gastar além do que ganha. Então, comece pelas despesas que variam muito. Limite essas despesas. Você hoje tem uma renda que é um valor limitado? Então, limite as suas despesas variáveis, principalmente comece por elas. Ah, Graciela, eu não consigo dar o primeiro passo. Escolha uma que você acha que mais pesa hoje. Que geralmente eu vejo alimentação, transporte, lazer. São essas que pesam mais? Comece por elas. Se você nunca subiu a escada inteira, vai por degraus. Comece aos poucos fazendo o seu orçamento familiar dessa forma. E coloque a família toda, estipule metas. Olha, se a gente conseguir diminuir, talvez diminuir um banho, gastar menos energia, no final do mês a gente comemora, vai em algum lugar bacana. Não para torrar a grana toda, não é esse o objetivo. Mas para a família ter a recompensa de estar sempre ali unidas e aquele dinheiro ser utilizado, por exemplo, para uma viagem de final de ano. Olha que legal. Então, assim, são coisas que a gente vai fazendo para ir diminuindo. Porque ou a gente aumenta a renda, faz uma renda extra, faz alguma coisa que pode ali fazer após o trabalho, né, formal, ou a gente vai diminuir gastos. Só que cair no sacrifício é muito ruim. Ah, mas eu vou sair cortando meu cafezinho? Eu não acredito numa educação financeira que você sai sacrificando tudo. Sabe por quê? O tempo de duração dela é muito pequeno. É tipo uma dieta. Você ama tal alimento, mas corta tudo. Ah, nunca mais vou comer tal coisa. Aí daí 2 meses você fala, sabe de uma coisa? Eu vou comer sim. Aí porque você foi pelo radicalismo. Então não é sobre cortar cafezinho. A educação financeira vai muito além disso. Eu acho que a educação financeira ela está muito ligada a planejamento. Eu me lembrei aqui, Graciele, de um caso há mais tempo. Eu nem era jornalista ainda. Eu lembro do meu pai falando assim, assistindo o Jornal Nacional e falando, nossa, esse cara aí, um homem no Rio de Janeiro ganhou na Mega Sena, ficou milionário e o dinheiro dele acabou. Ele não conseguiu comprar nenhuma casa, ele comprou um carro e olhe lá. Então, ele não teve esse planejamento. O planejamento é importante demais. Conheço pessoas também que têm 5 cartões de crédito. Eu acho isso perigosíssimo, gente. Você tem 5 cartões, tudo bem, se você ganha muita, né? Tem um salário muito bom, né? E é controlado, ok. Mas uma pessoa que tem tanto cartão e compra aqui e o cartão vence no tal dia e o outro vence no outro e não tem esse planejamento, acaba se endividando. E essa dívida, né, a gente sabe que ela pode causar inúmeros problemas até psicológicos, porque a pessoa acaba achando que está ali num beco sem saída, né, e acaba procurando meios, né, e vai fazendo um empréstimo atrás do outro, faz um empréstimo para pagar um, e aí termina de pagar e faz outro.
é uma coisa que a gente tem que desenvolver mesmo na nossa mente, que a gente tem que planejar para ter o dinheiro, né, Graciele? Com certeza. E pegando aqui o gancho da dívida é um sintoma. Então, às vezes, a pessoa vai ali no paliativo. Igual, às vezes, a gente tá com uma dorzinha de cabeça, vai lá e toma um remedinho, vou tomar um remedinho e vai se automedicando. Aí a dívida, não, eu vou pegar um empréstimo, vou cobrir essa. Não, você está fazendo ali apagando um incêndio, mas é importante descobrir a causa da sua dívida. O que está te levando hoje? É a falta de planejamento já no início do mês? É você fazer muita compra não planejada, compra impulsiva, muitos cartões de crédito. Então, antigamente, né, tinha cartão telefônico e eu colecionava esses cartões, eu achava lindo. Aí eu acho que eu peguei essa ideia e reproduzi na minha vida adulta. Eu fui uma colecionadora de cartões de crédito. E isso é um problema seríssimo, porque mais cartões, mais difícil o controle. Mesmo que você tenha uma alta renda, às vezes é mais difícil porque cada um vence. Mas eu tenho uma estratégia de milhas maravilhosa. Tudo bem, mas se você não tiver um controle bem otimizado, você vai perder a mão. E a ideia é que o cartão seja um aliado e não um vilão na nossa vida. Então, voltando aqui na dívida, a gente tem que tomar muito cuidado, porque nem todas as dívidas são iguais. Dever um cartão de crédito é completamente diferente de dever um financiamento imobiliário. É como se houvesse um sinal de trânsito. Um financiamento imobiliário é sinal vermelho, você tem que pagar, é urgente, não dá para esperar. Um aluguel não dá para esperar. O cartão de crédito, ela é uma dívida de baixo risco, que baixo risco não tem a ver com taxa de juros. A taxa de juros é altíssima, por isso que vira bola de neve. Mas ela é uma dívida de baixo risco. Então, às vezes, a pessoa faz um empréstimo ali, ou deixa de pagar o financiamento imobiliário para pagar o cartão. E não sabe a prioridade da dívida. Então, muito cuidado. E atualmente, né, agora, no mês passado, foi lançado a nova modalidade de empréstimo consignado CLT. Com FGTS. Exatamente. Então, assim, vamos ser muito cuidadosos, muito cautelosos com essas simulações, com esse bombardeamento de notificações que o CLT está recebendo, porque muitas das vezes a gente acha que está fazendo um bom negócio e está caindo numa armadilha. Eu estou me lembrando aqui, eu pensei na questão, né, da economia, da mulher conseguir entender o próprio dinheiro, e a gente vê o quanto de mulheres, né, que cresceu muito depois da pandemia, então, né, que as mulheres passaram, né, começaram a empreender. E recente agora eu fiz uma reportagem de um programa Mulheres de Fé, e é um programa que vem aí trazer conhecimento para as mulheres que vão empreender, para conseguir, né, para que o negócio seja sustentável, porque eu até ouvi, né, durante essa entrevista, que as mulheres, quando, né, muitas vão empreender, elas não têm chance, elas não têm oportunidade de dar errado, não. É aquilo ali ou não vai ter jeito. E é importante, então, o conhecimento, né, não pensa assim, eu sei fazer da minha cabeça. É tipo quem está nos acompanhando agora. Pode entrar em contato com a Graciele, né, para entender mais, assim. Então, é importante estudar, ter conhecimento. E como é que você vê isso, né, ô Graciele, assim, da pessoa buscar mesmo o conhecimento para ser colocado em prática? Nossa, eu acho maravilhoso. Hoje a gente tem ali uma infinidade de conteúdos na internet. Claro que nem todos são da melhor qualidade, por isso que é bom pesquisar. Mas hoje a gente tem a educação financeira sendo amplamente divulgada. Então a gente tem muitas pessoas no LinkedIn falando de finanças para mulheres, investimentos. Então hoje existe essa possibilidade. Mas o mais importante que ir ali buscar a teoria é isso na prática. Então, hoje, a gente sabe que muitas empresas quebram, nascem de um sonho e quebram rapidamente. Por quê? Porque ela negligencia o órgão vital, que é o financeiro. Então, vai fazendo da cabeça, eu acho que dá certo. Então, fica uma dica, se você é autônomo, empreendedor, vai no site do Sebrae, lá tem muita coisa bacana, lá tem planilha, ajuda você a ter uma ideia mais aprofundada do que você precisa, e sempre busque entender. Não adianta nada você faturar bem, ela até comentou, não adianta muito você aumentar a sua renda muito, muito alto, for uma renda muito alta, mas você não sabe nem administrar o pouco. Então, se você é empreendedora, está começando agora, administre o pouco que você tem e depois você vai conseguir administrar o muito. A mesma coisa com o salário. Então, busque informações e, mais importante, aplique na sua vida. Amanda, esse assunto dá pano pra manga, não dá? Dá pra gente ficar falando aqui. Né, Aline? É muito bom. Ô Graciele, a gente já está caminhando para o final. Eu queria só te perguntar uma coisa. Como você é educadora financeira, consultora, dá palestras, tem uma idade, você consegue identificar um nicho assim nas mulheres que te procuram?
quais estão mais endividadas? As mulheres mais jovens, as mulheres ali meia idade, 50 mais, ou é geral? Infelizmente é geral. De cara, assim, durante a semana eu faço atendimento a várias pessoas e quando chega algum que não tem dívida, eu até falo assim, poxa, não tem dívida, porque a realidade é essa. E, infelizmente também, os jovens, 20 anos, 24 anos, já estão endividados. Eles começam a trabalhar e já no primeiro salário, se não aprenderam isso na escola, educação formal, já tem problema de lidar com um cartão de crédito, já entra na bola de neve, já faz um financiamento e empréstimo e já começa a vida totalmente comprometida. Aí, às vezes, ele nem gosta daquele emprego, mas tem que ficar, porque já se comprometeu ali financeiramente. Então, assim, eu atendo mais pessoas acima de 30 anos, mulheres entre 30 e 45, e o cenário é esse, independente da renda. Desde aquela mulher que ganha um salário mínimo até aquela mulher que ganha 30 mil reais, ela está endividada. Então, a gente vê que é um problema que tem que ser falado. Nós, mulheres, somos maravilhosas em gerenciar o nosso próprio dinheiro. Segundo dados aí do B3, Ambima, as mulheres têm um planejamento muito estratégico para investir. Somos ótimas investidoras quando a gente entra para começar a investir, poupar, investir todo mês. A gente tem uma disciplina muito boa, porque nós somos disciplinadas, nós administramos bem, só que isso está adormecido. Então, eu queria convidar todas as mulheres a começarem a pensar sobre isso. Você pode ter a sua autonomia financeira. Você não precisa delegar seu dinheiro. Você não precisa ser boa em números. Não sou boa em números, não sou de exatas. Eu atendo várias que não são de exatas e que vão trabalhando aí a mentalidade e ficam boas, porque dinheiro não é sobre ser de exatas, tá? É sobre crenças, hábitos, comportamentos. Eu sempre vou bater nessa tecla. Ô, Graciele, e a gente agora está terminando mesmo, mas eu queria continuar. Tinha tanta coisa para falar. Mas quem quiser te procurar, conversar com você na internet, você tem site, @ Instagram, pode deixar. Sim, podem me seguir lá no Instagram, é @grace.edufinanceira. E também você me encontra lá no LinkedIn, Graciele Paula. Será um prazer te receber lá no meu direct, falando que me ouviu aqui na Itatiaia. Também ministro palestra de bem-estar financeiro em empresas para colaboradores, porque a gente sabe que um colaborador que está com dívida, a produtividade dele está sendo alterada ali. Ele não tem a mesma garra quando ele tem problema financeiro. Então, ministro palestra de bem-estar, palestra para mulheres, para empreendedoras, e vai ser um prazer contribuir com você, mulher, a melhorar a sua vida financeira. Gente, nós conversamos aqui hoje no Observatório com a Graciele Paula da Silva, que é educadora financeira e consultora. Graciele, muito obrigada pela presença, foi ótima a nossa conversa, viu? Obrigada mesmo. Eu que agradeço e estou muito honrada e privilegiada de falar desse assunto que é hoje meu propósito de vida. Obrigada, vamos, né, Aline? Vamos embora, gente. Bom domingo para vocês. Semana que vem a gente está de volta. Até semana que vem. Tchau.